iniciado por uma torcida organizada do Palmeiras com torcedores do Flamengo no estádio Mané Garrincha, em Brasília, mostrou que vândalos ainda são uma ameaça à paz nos nossos estádios. Eles assustam famílias que querem apenas acompanhar seus times, transmitir às novas gerações a paixão que tem pelo time de coração, mas quando acontece um quebra-quebra, como o de domingo passado, o sonho de muitas dessas famílias vira um pesadelo, um trauma. Está mais do que na hora de acabar com a impunidade. Era para ficar aquele gostinho de quero mais. Gente, muito animado por ser um programão de domingo, né? No ensolarado Mané Garrincha, o maior público do ano para assistir a Flamengo e Palmeiras. Mais de 54 mil pessoas. A maioria curtindo um amor antigo. Alguns, como a professora Yasmine Schwab e as filhas gêmeas Ana Luísa e Júlia, pela primeira vez no estádio, acompanhadas pela família, despertando para uma nova paixão. Aí, aquela cantoria, a torcida gritando já. E eu falei, mas não precisa ter medo, tá com medo de quê? E ela, ai, não sei. Eu acho que isso aí é emoção. Clima de festa, confraternização, e em campo jogo bom, movimentado. Gol de Gabriel Jesus. Gabriel Jesus! Gol! Golaço de Alan Patrick. Que golaço! Mas o fim do primeiro tempo foi também o início de um velho pesadelo. Mãe, a gente não tá no estádio, não é pra se divertir? Não é pra ser feliz e pra ver um jogo de futebol? Por que as pessoas brigam? Iniciado no intervalo do jogo por uma torcida organizada do Palmeiras, o confronto com os rubro-negros aconteceu no bloco 419 do anel superior do estádio. Essa torcida foi na área de convivência, furou o bloqueio da segurança privada e das grades de 1,20 m que são colocadas para fazer essas separações nas áreas de convívio, furou um segundo bloqueio e aí foi, enfim, criou o tumulto com a torcida do Flamengo. Selvageria em estado bruto, separando os vândalos apenas grades como essas, que foram facilmente transpostas. Seguranças privados contratados pelo Flamengo, mandante do jogo, e policiais em número bem inferior foram agredidos. O torcedor do Flamengo foi covardemente espancado. Evandro Gatto está internado há uma semana em estado grave no Hospital de Base de Brasília com múltiplos traumatismos. A polícia reagiu com bombas de efeito moral e gás de pimenta, que rapidamente se espalhou, chegando às arquibancadas e ao gramado. Nós começamos a sentir uma ardência no olho, não sentia nada. A única coisa que sentia era uma sensação estranha na garganta. E aí depois deu ânsia de vômito, né? Muitas mães, muitos pais com crianças no colo, bebezinhos, saindo da área das arquibancadas, indo para a área interna, para ver se conseguia fugir um pouco desse spray. Só que, tanto fora quanto dentro, a concentração estava alta, então a gente não tinha para onde correr. Este pai, torcedor do Palmeiras, chorou com o filho cadeirante desmaiado no colo. Seguido pela filha, ele foi conduzido para o gramado por um brigadista. Quando a confusão foi controlada, torcedores da organizada do Palmeiras voltaram às arquibancadas. Eu acho que chegou a hora da gente ter realmente vontade política de expurgar essa corja no meio do futebol. É difícil, porque a gente quer vir para um evento bacana, um evento de família e quer se divertir. Eu me emociono porque eu consigo me colocar no lugar de alguém que foi atingido ou que pode ser. Realmente é ruim. Num estado sem tradição de futebol e numa arena sem divisão de setores para separar os torcedores rivais, incidentes em jogos de torcidas de massa têm sido comuns. A Polícia Militar Federal ela tem a expertise no controle e no policiamento de massa, policiamento ostensivo de massa. Quanto ao policiamento de campo, de futebol, estádio de futebol, nós estamos sempre buscando a excelência, sempre aprendendo mais. Ao contrário de Rio e São Paulo, Brasília não tem um grupo de policiais especializados no controle à violência em estádios. Hoje a gente busca muito prevenção
a especialização da nossa tropa e a integração com outros órgãos. Então, dependendo do jogo, e alguns jogos eles demandam até 10 dias de antecedência, o que a gente chama de prevenção. Em agosto de 2013, no intervalo de uma semana, o Mané Garrincha virou praça de guerra por 2 vezes. No dia 18, membros da torcida independente do São Paulo espancaram o torcedor do Flamengo no estacionamento diante da passividade dos policiais. No dia 25, a batalha foi entre corintianos e vascaínos. Enquanto um pai desesperado protegia o filho, um torcedor do Corinthians que ficou preso na Bolívia pela morte do menino Kevin Espada num jogo da Libertadores atuava na linha de frente da confusão. A violência é um fenômeno nacional, presente em estados de maior e menor tradição de futebol. Na final do Campeonato Alagoano entre CSA e CRB no mês passado, houve invasão de campo e briga generalizada. 12 pessoas foram indiciadas, 5 por invasão de campo, 6 por tentativa de homicídio. Todos foram presos. A expectativa da Secretaria de Segurança é que eles passem preso o maior tempo possível, porque fatos como aquele que nós presenciamos aqui em Alagoas e estamos presenciando em outros estados, isso não pode acontecer. No caso da briga em Brasília, 21 torcedores foram autuados na delegacia. Ninguém foi preso. Pelo Estatuto do Torcedor, provocar tumulto, incitar ou praticar violência dentro do estádio ou no raio de até 5 quilômetros é crime. A pena máxima é de 2 anos de prisão. Mas a lei raramente é cumprida. As torcidas organizadas de Atlético Paranaense e Vasco protagonizaram um dos episódios mais graves dos últimos anos na Arena Joinville. 4 pessoas ficaram gravemente feridas. 24 foram denunciadas por formação de quadrilha, crime contra o patrimônio público e tumulto em evento esportivo. Todos esses processos foram suspensos. Outras 7 pessoas respondem por tentativa de homicídio. Quase 3 anos depois, ninguém está preso. Nós temos uma lei muito branda e penso que até incompatível com a gravidade dos crimes que são cometidos nos estádios de futebol. Em caso de réus primários, o torcedor pode ser impedido de frequentar jogos do seu time de 3 meses a 3 anos. 2 horas antes das partidas, tem a obrigação de se apresentar em delegacias e permanecer lá por até 2 horas depois de encerrados os jogos. Mas, na prática, a lei não se aplica, como mostram os relatórios da Polícia Mineira de 2014. Porque a lei hoje prevê uma situação de punição. O importante é que os torcedores que praticam a violência sejam justamente punidos, porque só a punição prevista na lei é que pode fazer com que isso acabe algum dia. Impunidade, o adversário a ser batido, para que famílias como a do menino Kailon continuem frequentando os estádios.